Olá, boa noite, tudo bem com você? Então, estou eu aqui, doutora Roberta Ferrari, mais uma vez, para esclarecer algumas coisas que acontecem no ambulatório de cardiologia. Hoje eu tive um dia intenso, eu fiz ambulatório no Hospital Regional de manhã e fiz à tarde. E muitas pessoas chegaram com muitas dúvidas com relação ao risco cardíaco cirúrgico. Então, para que serve o risco cardíaco cirúrgico? Por que se faz o risco cardíaco cirúrgico? O que é o que faz parte do risco cardíaco cirúrgico, né? O que seria isso? É uma consulta? É um exame? O que é o risco cardíaco cirúrgico? É só o eletrocardiograma? Então, gente, eu vou esclarecer para vocês. O risco cardíaco cirúrgico é uma avaliação completa do seu estado de saúde cardiovascular, né? Uma avaliação para te classificar com relação ao risco de acontecer alguma coisa com você, de dar um infarto, de dar um derrame, quando você está passando por uma cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, que não seja cardíaca, né? Então, assim, nós usamos o eletrocardiograma, usamos um raio-x de tórax, às vezes um teste ergométrico, às vezes um ecodopplercardiograma, eventualmente até chegamos a pedir um cateterismo cardíaco quando a situação é muito complexa, mas nem sempre. Os exames muito básicos iniciais são o eletrocardiograma, o raio-x de tórax e os laboratoriais. O correto, o mais adequado para quem consegue, né? O teste ergométrico é o exame assim mais melhor que nós temos para avaliar realmente se o coraçãozinho ali na hora do estresse mesmo da cirurgia, se ele vai suportar tudo aquilo, se vai correr tudo bem, se o remédio que está tomando está ok. O teste ergométrico é um dos mais adequados, assim, num primeiro momento, né? Lógico que se você tiver com um problema mais sério, às vezes só isso não adianta, né? Mas, assim, para todo mundo, qual seria o exame mais bacana? O teste ergométrico, se você aguenta, se você consegue e se o seu problema é um problema que é adequado para aquilo, né? Porque tem coisas que exigem até um cateterismo, como eu já falei. Então, gente, nós vamos pegar todos os exames, ter uma boa conversa, escutar o coração do paciente, medir pressão, pesar tudo, examinar, né? E com base no histórico do paciente, com base em todos os exames, nós vamos poder classificar numa tabela. Existe uma tabela e nós vamos classificar se o paciente está em condições de ir para uma cirurgia, né? Ou se ele não pode ir, ou se ele pode, mas tem que acrescentar algum remédio, ou se ele pode, mas tem que acrescentar exames, ou se ele pode, mas tem que ter uma retaguarda de UTI, né? Faz a cirurgia, mas depois tem que ficar numa UTI para ficar em observação. Então, tem uma série de possibilidades. Por fim, o risco cardíaco cirúrgico, ele serve para definir se você vai poder ser submetido àquela cirurgia ou não, ou para definir qual grau de risco que você tem de desenvolver um infarto, um derrame, alguma coisa mais séria durante a realização da cirurgia. Tem pacientes que, lógico, eles precisam fazer a cirurgia, não tem como correr da cirurgia, aí é feito com ou apesar do risco, mas, por exemplo, a gente já pede para reservar uma retaguarda de UTI, né? Um leito de UTI, caso aconteça alguma coisa, o paciente vai para a UTI. Então, por exemplo, tem uma série de coisas que podem se modificar conforme o resultado, conforme a análise do seu risco cardíaco cirúrgico.
certo? Deixa eu pensar aqui se tem mais alguma coisa para falar, assim. Mas se eu esqueci de alguma coisa, vocês podem perguntar. Ou se vocês discordam também de alguma coisa, vocês também podem me falar que eu esclareço. E eu posso falar dos tipos de classificação. O que eu ando usando, a classificação que a gente anda usando mais lá no hospital é da American College of Physicians, que é a ACP, para quem quiser investigar aí no Google. É ACP, tá? Então, tem vários tipos de classificação, cada cardiologista se adapta melhor a um tipo, né? Eu prefiro esse, tem pacientes que... tem colegas que preferem outros, né? Existe o de Goldman, que é mais antiguinho, existe o da EMAPO, que é daqui do Brasil mesmo, é uma classificação brasileira, né? Então, tem vários tipos de classificação, cada uma com a sua complexidade. Claro que quanto mais exames a gente tiver para poder avaliar, melhor. Então, nunca dá para avaliar um paciente só com eletrocardiograma. Isso vocês têm que saber bem sabidinho. Só com eletrocardiograma não dá, né? O mínimo para a gente começar a ter uma base do paciente é eletrocardiograma, a raio-x de tórax, exames laboratoriais, uma boa conversa e o exame físico, tá, turma? E durante, lógico, quem avalia, né? O cardiologista que está avaliando, ele pode melhorar a conduta por exemplo, o tratamento que tem sido recebido do paciente. Então, por exemplo, ele pode sugerir, tá lá tomando, por exemplo, uma losartana uma vez ao dia, e o cardiologista fala, não, vamos passar para 2 vezes ao dia que vai ficar melhor. Aí faz uma reavaliação depois, vê se ficou tudo bem e aí libera para cirurgia. Pode acontecer assim, isso é só um exemplo, mas tem várias coisas que pode ser feito e várias orientações. Tudo isso com o objetivo de deixar mais seguro para vocês essa situação da cirurgia. Porque tem cirurgias que elas são muito simples, né? Você vai tirar uma verruga, vai tirar uma lesãozinha na pele, vai tirar um nódulo pequenininho nas costas, alguma coisa assim, é simples. Mas se for abrir a barriga, se for abrir o peito, se for uma cirurgia assim, ginecológica, que vai fazer uma raquianestesia, uma peridural, se for anestesia geral, então nem se fala. A gente tem que avaliar certinho. Quanto mais seguro nós pudermos deixar o paciente para esse tipo de situação, para cirurgias, é melhor. Então, o risco cardíaco cirúrgico, ele é para isso. E tem muitos pacientes que como é que eu posso falar para vocês? Nos surpreendem. Porque chega lá, nunca tive nada, nunca aconteceu nada, não tomo nada. E aí, quando a gente vai ver, tem problema. E aí tem que começar o tratamento, às vezes para depois poder partir para a cirurgia. Né? E os pacientes, como eu já tinha falado antes, os pacientes que estão urgência, realmente às vezes a gente tem que fazer o que dá para minimizar o risco. Mas nunca assim, o risco cardíaco, pelo próprio nome já diz, nem sempre a gente vai conseguir eliminar, ser zero risco. Não existe zero risco. Sempre tem algum risco. É baixo, intermediário, alto, sempre tem um risco, né? Mas a gente tenta o objetivo é afastar essas intercorrências, essas coisas que a gente consegue afastar, né? Mas é isso, eu espero que tenha ficado bem claro. Se não ficou claro, vocês deixem um comentário aí para eu poder explicar melhor de uma outra forma, num outro vídeo, ou às vezes até eu digito alguma coisa para vocês, ok?